pessoal, essa última aula da apostila aqui é meio que uma sinuca de bico que eu tenho para resolver, porque online ela é meio complexa de passar igual ela tá aí, entendeu? Eles colocaram numa mesma aula polaridade, interação intermolecular, solubilidade. E para eu explicar tudo isso, para ficar bem entendido toda a teoria, eu ainda precisaria explicar a geometria molecular que não está na apostila. Então, o que faremos? Eu tenho gravado os vídeos dessas aulas. Vocês vão perceber que eu vou estar com outra camiseta e tal. Eu vou dar uma editada nesses vídeos. Eu vou jogar 3 aulas teóricas a respeito disso para explicar tudo passo a passo direitinho, para que ninguém fique sem entender ou que tenha material suficiente para você estudar. Porque se eu for explicar em 15, 20 minutos no máximo toda essa teoria do jeito que está na apostila, ninguém vai entender nada. Correto? Então, vocês vão ver que passando esse vídeo vai entrar um vídeo de eu falando sobre geometria molecular, que essa parte não está na apostila, mas acho que no livro texto deve ter. E depois, no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre polaridade, depois nós vamos falar, aliás, sobre interação intermolecular, e depois nós vamos falar sobre polaridade. Certo? Então, vai entrar um vídeo aí eu explicando sobre geometria molecular. Ok? Tá? Pessoal, para a gente entender o que é geometria molecular, a gente precisa entender primeiro o que é o conceito de par eletrônico. A gente já viu que os elétrons ficam em pares, né, em volta dos átomos. Como geralmente os átomos acabam ficando com 8 elétrons na última camada, a gente tem 4 pares. Né? Só para a gente falar, esses pares de elétrons, né, geralmente pode ter até 4 pares, perdão. Esses pares de elétrons, eles podem ser ou par não compartilhado, que a gente chama de par de elétrons livres, ou o par compartilhado, que são as ligações, principalmente as ligações covalentes. Aliás, a gente só vai lidar com moléculas com ligação covalente, que são as ligações físicas, né? As ligações iônicas, elas são simplesmente por atração eletrostática. Então, o que acontece? Essas nuvens, esses pares que ficam ao redor, eles recebem o nome de nuvens eletrônicas. Né? Cada átomo, cada molécula vai ter uma quantidade de nuvens. Né? Geralmente, a gente, para estudar a geometria da molécula, a gente só vai estudar a geometria das moléculas pequenas. A geometria das moléculas muito grandes vai ficar meio em segundo plano, porque senão a gente fica louco, né? Tem muita geometria. Mas o que acontece? Para a gente entender, eu vou falar muito o conceito de nuvem eletrônica e par de elétrons livres. O que é nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica é quando a gente tem uma ligação simples, é uma nuvem eletrônica, ou uma ligação dupla, é uma nuvem eletrônica, apesar de ser 2 ligações. Uma ligação tripla é uma nuvem eletrônica, ou, se não, um par de elétrons livres também é uma nuvem eletrônica. O que é par de elétrons livres? A gente pega, por exemplo, no oxigênio, nós temos 6 elétrons na camada de valência. Então, nós vamos ter 2 elétrons que não vão estar livres, quando está fazendo ligação com alguém, e 2 pares vão ficar livres, porque não vai estar fazendo ligação com ninguém. A gente viu esse conceito de par de elétron livre no conceito de ligação covalente dativa, né, ou coordenada. Lembra que aquele par de elétron livre poderia ser doado para quem precisa de 2 elétrons. Doado não, emprestado, né, porque quem doa é a ligação iônica. Então ele pode ser emprestado para quem está precisando de 2 pares. Então vocês já sabem mais ou menos, e entra o conceito de nuvem eletrônica, certo? Então existem algumas geometrias que a gente tem que saber. Tá? E isso vai ajudar a gente a entender por que algumas moléculas são polares ou apolares, que é a próxima matéria. Tá? Então eu vou começar falando com uma molécula simplesinha, a molécula de HCl. Tá? Molécula que só tem 2 átomos, então ela só tem uma ligação. Aqui está representada a moléculazinha, a bolinha verde está representando o cloro e a bolinha branca está representando o hidrogênio. Então, quando a gente tem uma molécula simples dessa daqui, que só tem 2 átomos, só tem uma nuvem eletrônica, então essa nuvem é só essa ligação, não temos átomo central,
Então toda vez que nós temos uma molécula diatômica, ou seja, só com 2 átomos compondo ela, seja ela qual for, só pode ser O2, N2, a geometria da molécula vai ser sempre linear, certo? Como é o caso aqui, um pequeno segmento de reta, ela tem a geometria dela a gente fala que é linear, certo? Passando agora para 2 nuvens ao redor do átomo central, e nós temos agora o nosso querido CO2, certo? Aqui nós temos um átomo de carbono que fica no meio, por isso que a gente chama ele de átomo central, e 2 de oxigênio ao redor dele, tá? Para a gente entender a geometria, a gente sempre vê o número de nuvens ao redor do átomo central. Neste caso, o carbono faz 4 ligações, cada oxigênio faz 2, então 2 duplas, 2 nuvens ao redor do átomo central. 2 nuvens, 2 átomos iguais, né? Então nós temos aqui, essa geometria também vai ser linear. Por quê? Existe uma teoria que fala da máxima repulsão entre os pares eletrônicos. O que é essa máxima repulsão entre os pares eletrônicos? Como as nuvens eletrônicas são compostas de elétrons, todo mundo de carga negativa, negativo com negativo se repele. Lembra? Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Então, os átomos, ou essas nuvens, vão tender a ficar o mais longe possível uma da outra, porque eles não querem negativo com negativo, acabam se repelindo. Então, o que acontece? Numa circunferência que eu tenho ao redor desse átomo central, qual que é a maior distância entre 2 pontos? 180 graus, certo? Então, com a distância de 180 graus entre cada nuvem eletrônica, e consequentemente entre cada átomo que está ligado a essa nuvem eletrônica, a geometria de uma molécula que tem 2 nuvens ao redor do átomo central vai ser sempre linear também, assim como é o caso do CO2, tá vendo? É um segmento de reta igualzinho, só que um pouquinho maior. Ok? Bola para frente. Vamos para a próxima. Agora nós vamos trabalhar quando tem 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Eu vou começar com essa molécula aqui, tá? Você está dando para ver? Nós temos um átomo de enxofre aqui, certo? Essa é a molécula de SO2. 2 oxigênio, esse daqui fazendo uma ligação dupla. Essa ligação simples aqui, na verdade, ela não é uma ligação simples covalente comum, ela é uma ligação dativa, que um par de elétrons livres está doando para esse oxigênio. A gente já viu isso, eu já expliquei isso lá na ligação covalente, na aula passada, aliás. E essa orelhinha do Mickey aqui que está aqui, ela não é, na verdade, ela não é um átomo, ela simplesmente representa um par de elétrons que está livre e não está ocupado, não está ligado a nenhum átomo. Ah, mas para que você pôs isso daqui? Eu pus isso daqui para vocês verem que esse par de elétrons livre, ele não interfere, ele não funciona como um átomo na hora da gente contar a geometria. Mas como ele também é um par de elétrons, ele vai servir para empurrar as outras nuvens o mais longe possível dele, certo? Por exemplo, o que eu vou falar para vocês aqui? Nós temos 3 nuvens ao redor do átomo central, que é o enxofre, essa bolinha amarela aqui. Tá? Nós temos 3 nuvens ao redor dele. Essa ligação dupla é uma nuvem, essa ligação covalente dativa é outra, e esse par de elétrons livres é outra aqui. Qual que é a maior distância entre os 3 átomos, entre 3 pontos dentro de uma circunferência, dentro de 360 graus? 120 graus, certo? Então, cada nuvem está numa distância de 120, cada um no seu ponto. Só que essa molécula, o par de elétrons livres que está aqui, ele conta para empurrar os átomos que estão na posição de 120 graus entre eles. Mas na hora da gente ver a geometria, não tem nenhum átomo aqui, é só um par de elétrons, então é como se ele não existisse. Qual que é a geometria dessa molécula? Angular. Tá? O SO2 vai ser angular porque ela forma um ângulo aqui. Não posso esquecer que eu tenho esse par de elétrons livres aqui, que conta para empurrar os átomos, para ele não ficar em 180 graus no caso, porque se não tivesse esse par de elétrons livres, essa molécula ficaria num linear, porque seriam só 2 nuvens. Como eu tenho 3, vão ser 120 graus, e a molécula vai formar um ângulo de 120 graus, no caso a molécula de SO2. Quando eu tenho 3 nuvens e 3 átomos, é um pouco mais simples de entender, né? Olha aqui, essa é a molécula de SO3, que é quando aquele par de elétrons livres que eu tinha no SO2 deixa de ser livre e passa a fazer uma ligação covalente dativa, né?
Dá uma olhada, eu continuo com o átomo central, continuo com as 3 nuvens, só que agora eu tenho 3 átomos ao redor. O que mudou? Mudou a geometria. Tá? O número de nuvens permaneceu igual, mas a geometria mudou. Por quê? Dá uma olhada, é como se a gente tivesse um triângulo aqui, certo? Então, essa geometria a gente chama ela de trigonal plana ou triangular, certo? Então, só recordando tudo que a gente viu. Molécula diatômica, linear. 2 nuvens ao redor do átomo central, linear também. 3 nuvens ao redor, depende do número de átomos ao redor do átomo central. Se forem 3 nuvens e 2 átomos, vai ser angular com 120 graus. Se forem 3 nuvens e 3 átomos, trigonal plana ou triangular, certo? E agora nós vamos para 4 nuvens, certo? Quando nós temos 4 nuvens, eu vou começar com o que tem 4 nuvens e 4 átomos, que é o exemplo do gás metano, CH4. Quando é 4 nuvens, o negócio é um pouquinho complicado, porque até então a gente só imaginou 360 graus ao redor desse átomo central. E aí a gente imagina as coisas no plano, é mais fácil a gente imaginar no plano. Quando a gente está com 4 nuvens, se a gente fosse dividir 360 graus em 4, a gente teria basicamente 90 graus, isso do plano. Só que o átomo não é plano, ele está no espaço. E para a gente dividir o que fica ao redor desse átomo em 4 no espaço, não dá 90 graus. Dá um ângulo super esquisito, mas super esquisito. Que ângulo que é esse? É o ângulo de 109 graus e 28 minutos, certo? A maior distância entre 4 pontos no espaço é o ângulo entre eles de 109 graus e 29 minutos, que dá mais ou menos isso daqui, tá vendo? Se fosse no plano seria mais fácil, mas no espaço essa é a maior distância entre 4 átomos. A distância no átomo central. Essa moléculazinha aqui é de metano, certo? Que eu tenho um carbono e 4 hidrogênios em volta, tá? Eu tenho 4 nuvens, 4 ligações e 4 átomos. Quando eu tenho 4 nuvens e 4 átomos, a gente forma o formato, se vocês lembram da aula de matemática, vocês vão formar um tetraedro regular. Então a geometria com 4 nuvens e 4 átomos é a geometria tetraédrica, certo? Então é mais difícil quando tem 4 nuvens, porque a gente tem que olhar o negócio em 3 dimensões e não no plano, certo? Mas aqui dá para ver bem essa diferença aqui, beleza? Vamos tirar um átomo, vou continuar com 4 nuvens, só que agora com um átomo a menos, só com 3 átomos ao redor. E nós vamos ter essa moléculazinha aqui, tá? Isso daqui é a representação da molécula de amônia, NH3, certo? Pode ver que eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênio. E essa orelhinha do Mickey aqui, essa coisa estranha aqui, que está roxa, mas eu não sei que cor está aparecendo para vocês, ela é um par de elétrons livre, como todo mundo da família 5A do grupo químico tabela periódica, faz 3 ligações covalentes, fica com um par de elétrons livre, certo? Esse par de elétrons livre não vai contar para a geometria, mas vai contar para quê? Vai contar para que eu empurre os átomos na posição da distância de 109 graus e 28 minutos, certo? Como é que fica então a geometria disso? Você pode ver que ele continua um tetraedro regular, só que ele seria um tetraedro se eu tivesse um átomo aqui. Mas esse cara serve para empurrar os átomos para a posição, mas na hora de ver a geometria, ele não existe. Olha a geometria dele. Tá vendo que ele é como se ele fosse uma piramidezinha com... O tetraedro é uma pirâmide, né? Mas a gente chama para diferenciar do tetraedro, a gente fala que isso daqui é uma pirâmide de base triangular. Então essa geometria a gente vai acabar chamando de piramidal. Então 4 nuvens com 3 átomos, a geometria vai ser piramidal. Ok? E por último, nós temos a molécula talvez a mais importante de todas, certo? Que é a molécula de água. E a molécula de água, ela tem esse formato aqui. Professor, mas por que o oxigênio tem 4 nuvens? Porque ele faz 2 ligações simples, certo? Então 2 nuvens. E ele vai ficar com 2 pares de elétrons livres sem fazer ligação com ninguém. Então o que acontece? Você pode ver que ele é um tetraedro. Só que esses pares de elétron livre empurram os hidrogênios para essa posição, só que eles não contam com a geometria, como se eles não existissem. Então olha o formato da molécula de água.
Quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos ao redor desse átomo central, a molécula adquire uma geometria angular. É um pouquinho diferente da angular que a gente viu para o SO2. O SO2 tem uma geometria angular com 120 graus. Aqui na teoria seria 39 graus e 28 minutos. Não é bem essa angulação, mas é bem parecida, né? Então, fica sendo assim. Então, essas são as geometrias. Existem, se vocês forem procurar aí, outras geometrias, né? Geometria octaédrica, né? Bipiramidal e por aí. Mas as que caem no vestibular são essas. A linear vai acontecer quando eu tiver ou uma molécula diatômica ou um átomo central com 2 nuvens e 2 átomos. Quando eu tiver 3 nuvens, ou ela vai ser angular se ela tiver 2 átomos, ou ela vai ser triangular se ela tiver 3 átomos. E se ela tiver 4 nuvens ao redor do átomo central, ou ela vai ser angular se ela tiver 2 átomos só e 4 nuvens, ou ela vai ser piramidal se ela tiver 3 átomos e 4 nuvens, ou ela vai ser tetraédrica se ela tiver 4 átomos e 4 nuvens. Certo? Bom, agora a gente vai passar esse vídeo acabou sobre geometria que não tinha na matéria. Próximo vídeo a gente já vai falar sobre interações intermoleculares para polaridade, certo? Polaridade, interações intermoleculares, que já aí sim já está na matéria, mas tá um pouquinho mais completo e menos confuso. Beleza? Então até daqui a pouco.